Oi galera, eu sou Emílio Garcia. Eu sou Ana Garcia, filha dele, joga jogadinho, todo mundo sabe essa história. E hoje a gente vai ter aquela conversa sobre o quê? Sobre 4 obras de ficção que nos ajudam a entender alguma coisa mais histórica. Alguma coisa do mundo. Alguma coisa do mundo. Então você vai me explicar 4 coisas de ficção que talvez eu não conheça e que explicam alguma coisa do mundo. Tem uma que não é exatamente ficção, mas tá aí. Tá bom então, é isso. É isso. Beleza, qual que é a primeira obra que você quer me falar? É um anime, desenho japonês, Tá bom, vai. chamado Mag. The Aham. Labyrinth of Magic, tem umas 1000 temporadas, mentira, só tem 2. E Mag é como se você pegasse as 1001 noites e colocasse num ambiente totalmente mágico. Como assim? Tem- Qual que é a relação de Mag com Mil e Uma Noites? Os personagens são os personagens do Mil e Uma Noites. Então tem o Alibaba, que Entendi. tem a trupe de É ladrões. literal então, você Tem pegou o Aladdin, que tem o tapete mágico e Entendi. gênios. E daí tem toda uma atmosfera de guerra. E daí você tem que entrar nos labirintos dos gênios pra conquistar os gênios, pra ter a magia deles no seu lado na guerra. E tem monstros gigantes. Tá, e Japão. Até agora É um anime normal. que tem monstros gigantes e magia e deve ter algum menino que parece menina. Tem. Todo anime tem um menino que parece menina. Não. Sim. Não. Tá, Sim. não vamos entrar nessa discussão agora. Sim. Faremos em outro vídeo. Mas o que é legal, que a gente pode colocar no aspecto histórico, é que tem um acontecimento. Antes do acontecimento, toda a sociedade era meio que socialista. Aham. Então, tinha o governo, Uhum. que era o poder, e tinha o exército. Você tinha que ter pelo menos um membro da sua família no exército. Em troca, você tinha comida, roupa, lugar pra ficar, proteção. Então o governo era meio que dono de tudo. Era meio que dono de Você tudo. trabalhava pro governo E o o governo te provia tudo. Socialismo. Bem basicamente. parecido com o socialismo. Só vai. que daí tinha um país que era governado pelo Simba, o Conquistador, 1001 Noites novamente, que é Sindria. E Sindria é meio que capitalista. Aham. Porque lá é o comércio, o ponto turístico, o rei é meio que amiguinho de todo mundo, é uma questão que eu não sou o poder absoluto, vocês têm muito mais liberdade. Uhum. E nem todo mundo é rico. Mas o lugar era bom o suficiente pra nem todo mundo ser pobre. Tá, então legal. é tipo os Estados Unidos da vida. Não, mais ou menos, porque nos Estados Unidos você tem hoje muita desigualdade social. É Tem. que essa desigualdade social é meio escondida. Seria mais ou menos o que são alguns países da Europa hoje. Bem Então é isso. um capitalismo que tem gente rica, mas gera um pouco de igualdade. Sim, Tá, basicamente. beleza. E daí a gente tem um acontecimento que o personagem principal fica meio que morto por 3 anos, ele fica em outra dimensão por 3 anos. E quando ele volta, o Simba, que é o rei do país capitalista, fez uma revolução no mundo inteiro. Ele ganhou uma guerra contra o país socialista, fez uma revolução no mundo inteiro e o mundo inteiro meio que virou capitalista. Aham. Então tem uma hora que aparece um personagem comerciante, ele tá explicando como é que o mundo se revolucionou, novas tecnologias, um negócio que parece celular, um negócio que parece avião. E ele fala, eu como comerciante, esse é o mundo em que eu vou me dar bem. Uhum. Então, tipo, você pode meio que colocar isso numa situação como a queda do Muro de Berlim. Até, na verdade, como a queda da União Soviética, né? É. Quando a União Soviética, que era o grande país socialista do mundo, Cai. ele entra em colapso e aí todos os outros países socialistas, com algumas exceções, como a China ou a Coreia, eles deixam de ser socialistas e passam a ser capitalistas também. Então teria um paralelo de um anime de monstros gigantes e magos e gênios e essas coisas. E o cara que parece uma menina. Porque sempre tem um cara que Não. parece uma menina, eu sempre defendo esse ponto, com o que aconteceu no mundo no final dos anos 80, começo dos anos 90. Bem isso. É bem parecido com o que aconteceu. Bem parecido com essa temática, tem um filme que acho que você não conhece, que se chama Deus Lenin. E a Deus Lenin é um filme que trata justamente da queda do Muro de Berlim. E uma coisa que é bem legal desse filme é que a mãe do protagonista do filme... Ai, eu ouvi você falando. Então, ela entra em coma. Então ela gostava do mundo socialista, aí ela entra em coma e aí o Muro de Berlim cai. E aí ela sai do coma. E pra ela não se assustar tanto, pra ela não sofrer com a queda daquele mundo que ela gostava, o filho dela inventa um mundo fictício
fingindo que o muro de Berlim não caiu. Então ele arruma uns amigos para gravar um programa de televisão socialista, ele arruma roupas da época, ele arruma comida com caixas da época para fingir. Então é um pouquinho diferente, mas é bem essa ideia de que é uma pessoa que vivia num mundo, ela desaparece desse mundo. No caso do personagem que você está falando, ele foi para outra dimensão. No caso do personagem da Deus Lenin, ela entra em coma. E quando ela sai do coma e quando ele volta, o mundo é outro. E aí como essas pessoas fazem essa adaptação a esse novo mundo. Então acho que é um filme bastante legal também, se alguém se interessar por assistir. A gente não vai contar o final porque é spoiler. A gente vai tentar não contar spoilers. Então essa é a primeira obra. Segunda obra. É um quadrinho. Chamado Maus. Ah, mas Maus eu conheço. Maus é bom. Maus é foda. Todo mundo tem que ler Maus. Todo mundo deveria ler Maus, devia ser obrigado a ler Maus. Todo mundo que veio aqui em casa foi. Todo mundo que veio aqui, a gente mora numa escola, e todo mundo que estudou aqui na nossa escola com a gente foi obrigado a ler Maus. Então, Maus é o personagem, meio que o personagem principal é um quadrinista, é o autor de Maus. E o pai dele é um dos sobreviventes de Auschwitz. Isso, ele é um ele sobrevivente é um judeu que sobreviveu. De um campo de concentração. E ele mostra por fora da entrevista, ele falando com o pai, com o gravador, situações cômicas, mas ele também retrata no quadrinho tudo o que aconteceu com o pai, desde o começo do nazismo até o pai ficar preso no campo de concentração, até ele conseguir sair do campo de concentração. E o que é muito legal é que ninguém é humano. Ele retrata, então, os alemães são gatos, os judeus são ratos, os franceses são sapos, os poloneses são porcos. Os americanos são cachorros. Os americanos são cachorros. Isso. E esse não é ficção, isso realmente aconteceu. Mas é um livro, um quadrinho muito, muito bom, que conta de um jeito muito, muito realista o que aconteceu. E o pai dele era muito esperto, ele falava muitas línguas, e isso fazia com que ele conseguisse se dar bem com os guardas para ele sobreviver por mais tempo. Então uma coisa bem legal de Maus que eu gosto é que, além de ser uma história sobre o Holocausto, é uma história de pai e filho. Então ele mostra que ele tinha um pouco de dificuldade de entender algumas atitudes do pai dele. E fazer o quadrinho foi um jeito que ele bolou de conhecer melhor o pai dele. Porque o pai dele era: vamos segurar no dinheiro. Não, tem comida de graça? Pega porque você pode precisar. Tem guardanapo de graça? Pega porque você pode precisar. Um negócio muito que ele deve ter pego no campo de concentração. E ele ficava envergonhado do pai dele antes de conhecer a história. E depois que ele conhece a história, além de ser uma história, como você disse, muito triste, que é uma história do campo de concentração de Auschwitz, especialmente, é muito triste, mas o que é legal é que é uma história de conhecimento dos dois. Eles se aproximam a hora que ele começa a entrevistar o pai dele pra fazer... E também é recente, né? É super recente. É super recente, né? Ainda tem sobreviventes de Auschwitz. Tem alguns sobreviventes de Auschwitz. Eu acho que o pai dele já morreu, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que o pai dele já morreu. E esse é um quadrinho super premiado. Então quem não conhece esse quadrinho, como você bem disse, deveria dedicar um tempinho a conhecer Maus. Agora, passando para um que eu acho que pelo menos todo mundo aqui conhece. O X-Men. Ah, você vai falar de X-Men. X-Men. X-Men acho que eu conheço mais que você, hein? Mas o que você traz? Por que você acha que X-Men acrescenta alguma coisa além de ser um bando de super-herói correndo de um lado pro outro e atirando laser pelos olhos? X-Men saiu numa época em que o racismo era uma coisa muito normal. Tinha ainda o apartheid, eu acho que na... Tinha o apartheid na África do Sul e tinha... na mesma época que X-Men surge, nos Estados Unidos você tem uma disputa racial muito grande. Então você tem os negros brigando pelos seus direitos na sociedade. E daí você tem o quadrinista que estava meio que tentando protestar, colocar, falando: olha, isso não é legal. Mas aquilo não ia ser permitido, ele colocar um quadrinho colocando negros sendo maltratados. E mesmo que ele colocasse, as pessoas não iam ver nada de errado com aquilo. Sim. Então o jeito que ele conseguiu colocar era, ao invés de serem negros, serem mutantes. Então na época os personagens eram todos brancos, provavelmente, eu não vou lembrar. E eles só eram diferentes. E colocando isso de um jeito que as outras pessoas conseguissem ver, ele ainda estava conseguindo protestar. Claro que com o passar do tempo foram colocando outros personagens de outras raças. Saiu a Tempestade, que ela é negra.
E daí você também pode ver que o Magneto, que ele também é mutante, ele seria o radical. Então, era isso que eu ia falar. Isso que é uma coisa muito legal de X-Men, porque é tão paralelo a briga por direitos iguais nos Estados Unidos para os negros, que você tem dois líderes dos que são diferentes, que é o Professor Xavier e o Magneto. E um deles é pacifista, um deles ele tá lutando pra gente viver juntos, e o outro ele é agressivo, ele fala que a gente só vai conseguir igualdade ou que quem é diferente deveria se juntar e lutar. E se você for pegar um paralelo com a história dos Estados Unidos, você tem dois bastiões da luta por igualdade. Um chamado Martin Luther King, que você já deve conhecer, que é o Xavier, e o outro que é o Malcolm X, que é um outro ativista negro, só que ele acreditava muito na parte da guerra, na parte da briga, que você não conseguiria mudança de maneira pacífica, que a mudança sempre acontece de maneira mais rápida, de maneira mais agressiva. Então até os dois personagens principais, eles rodam em torno desse tema de igualdade, da luta pela igualdade. Então eles são paralelos a personagens reais, que é muito legal. E aí, assim, uma coisa que é interessante é que se você for pegar os filmes mais interessantes de X-Men, são os filmes que vão para esse lado. Os filmes que são só porrada, só mutante lutando contra mutante, monstro azul lutando contra monstro azul, o último filme dos X-Men, muito provavelmente a galera não gostou muito dele, é um filme ruim, mas porque ele também não traz mensagem nenhuma. É um monte de bonequinhos de CGI brigando um contra os outros. E aí acaba perdendo um pouquinho da graça o filme pode até ser bom, mas ele se torna um filme esquecível. Uma coisa que eu acho que é bem legal, pelo menos dessas 3 obras que a gente conversou até agora, é que elas geram discussão depois. E essas que são as obras que são realmente marcantes. E o último que eu quero falar é um pouco menos conhecido, que se chama... É uma música de Vocaloid. Vocaloid é um software de computador japonês. Não, aí você já saiu da minha alçada. É uma música criada por um software de computador. Os Vocaloids são meio que personagens de estilo anime, que tem voz, nome, idade, aparência, parentesco, só que eles não são de verdade, eles são criados por computador. Cara, se eu não sei nem usar o Snapchat, eu não entendo isso nunca. Eu não sei usar o Snapchat. Beleza. Então são personagens de computador. Eles têm show, eles têm música, eles têm tudo. Eles só não são de carne e osso. Legal. E daí o legal é que todas as músicas deles têm meio que história por trás. Tanto é que tem uma comunidade enorme que é só pra desvendar o que tem por trás das histórias de Vocaloid. É um bando de gente maluca. Sem zoeira, tem uma coleção, que é a coleção dessa música, que é As Crônicas do Mal. Tem 52 músicas, de pelo menos 3 minutos cada, que eu não tive paciência pra ver inteira. Desculpa. Entendi. Mas a música que eu quero falar se chama Servant of Evil, é do Len e Darin, que são gêmeos, que tem outras músicas. São personagens gêmeos. Tá. Que tem outras músicas que estão ligadas. E as músicas dele, o Daughter of Evil e o Servant of Evil, são meio que passando na Revolução Francesa. Entendi. Tanto é que a personagem Darin se chama, acho que, Liane d'Elstreet, que ela é austríaca. E a Maria Antonieta era uma princesa austríaca que veio como meio que um argumento de paz entre a França e a Áustria. E também tem a menção da frase famosa dela que se não tem pão nem brioches, que o gêmeo dela fala que o bolo favorito dela comer era brioche. Entendi. Ok que tem toda a história fictícia por trás, que você chora que nem um bebezinho no final, que não vai seguir a história da Maria Antonieta. Mas ainda assim entra na Revolução Francesa. Um dos gêmeos é executado, o outro consegue fugir. E o povo meio que se volta contra um governo opressor. Entendi. Ou seja, a Revolução Francesa. É bem parecido com a Revolução Francesa mesmo. Ah, legal, excelente. Eu não sei se eu quero ouvir isso, mas deve ser interessante. Não, você não vai gostar da música, você não vai gostar da voz deles. Eles parecem o Alvin e os Esquilos esquisito, japonês. Tá, então é uma música em japonês feita pelo computador com a voz do Alvin. É basicamente isso. Eu acho que eu não tenho idade pra esse tipo de coisa mais. Mas ouçam, é muito boa. Não sei. É isso. Trouxemos as nossas... Você trouxe as suas 4 indicações. Espero que vocês gostem. Vejam as 4. Então não esqueça de deixar o seu joinha. Deixa o seu joinha aí pra gente. Manda beijo pro microfoninho. Manda beijo pro microfoninho. Que whatever. E se vocês gostaram dessa série...
peçam que a gente faz mais. A gente sempre traz 4 coisas que a gente gosta. Ou mais. Ou mais. Ou Da próxima menos. vez eu posso trazer indicações. E aí eu te falo de coisas que eu gosto pra ver se você dá uma olhada. Não que eu vá dar chance pra esse negócio dessa música aí, mas... É isso. Beijo pra vocês. Até a próxima. Até.